Silêncio, já para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos falar de um pensador alemão chamado Immanuel Kant. Ele que viveu de 1724 a 1804, ou seja, na transição do século XVIII para o século XIX. E na sua reflexão política ele chega a uma seguinte conclusão: nenhum princípio de lei válido pode ser baseado na felicidade. Por quê? Porque nenhuma lei pode ser baseada na felicidade. Porque, segundo Kant, a felicidade é algo subjetivo. O que isso quer dizer? Passageiro, e também algo que varia de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas a felicidade pode estar no dinheiro, para outras pode estar na religião, para outras pode estar na profissão. Cada um tem uma profissão diferente. Então a felicidade é algo subjetivo, e nenhuma lei pode se basear em algo subjetivo, que varia de pessoa para pessoa. Toda lei ela deve buscar ser universal. O que significa isso? Válido para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, nenhum princípio de lei válido pode ser baseado na felicidade. E o Kant vai refletir também sobre a questão da liberdade. Nós costumamos confundir liberdade com libertinagem, ou liberdade com fazer o que você quiser e bem entender. Para Kant isso não é liberdade. O sujeito que só faz aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que tem vontade, ele é escravo dos seus próprios desejos. Liberdade é quando você consegue dominar os seus desejos e as suas vontades. Quando você consegue subjugá-las e colocá-la em função da convivência social. Então só é livre o sujeito que é capaz de dominar os seus próprios desejos, os seus próprios instintos. Ser livre não é fazer o que der na telha, o que você quer e bem entende, mas é ser capaz de dominar os seus próprios desejos e instintos. E a liberdade é a capacidade de fazer escolhas, e a principal escolha que caracteriza a liberdade é dominar os nossos desejos, e toda escolha implica responsabilidade. Então a liberdade também está intimamente ligada com responsabilidade. Só pode ser livre o sujeito que é capaz de responder pelos seus atos. Na nossa legislação, por exemplo, a maior parte de vocês aí não são considerados plenamente livres. Por quê? São menores de idade. E menores de idade, segundo a nossa legislação, não têm o poder e a capacidade de responder de forma plena pelas suas escolhas. Por isso há uma legislação diferente para menores de idade. Dos 12 aos 18, 17 anos, quando ainda não é maior de idade, o sujeito, o indivíduo é considerado o quê? Adolescente. E para o adolescente há uma legislação diferente, especial. Não quer dizer que você pode fazer o que você quiser e bem entender. Então o adolescente ele pode ser imputável, mas ele não será punido da mesma forma que um adulto. Então dos 12 a 17 anos, se você cometer crime, você pode até perder o direito à liberdade. Você pode ir para uma instituição socioeducativa, como a... tem aqui na nossa cidade, como é que é chamada? Ceseu? Tem vários não. Já apareceu ele já? É o Ceseu, é Ceseu? É do lado do presídio lá. É o lado dos adolescentes.
uma espécie de presídio para a galera, para adolescente, né, dos 12 aos 17 anos. Menores de 12 anos são considerados inimputáveis, ou seja, não são capazes de ter responsabilidade pelas suas escolhas. E, portanto, esses não podem ser punidos, mesmo que matem, que roubem. Segundo a legislação brasileira. Na Índia, tem pena de morte para 8 anos de idade. Com 8 anos de idade cometeu algum tipo de crime, pode até ser morto. Então tudo depende do país, né? Depende da região. Mas para o Kant, liberdade implica responsabilidade. Se o sujeito não é capaz de responder pelos seus atos e suas escolhas, ele não pode ser considerado livre. Pessoas que têm algum tipo de deficiência, especialmente deficiência intelectual, são também inimputáveis, mesmo que maiores de idade. Síndrome de Down, qualquer outra característica que possa de alguma forma comprometer a capacidade de escolha, também faz com que essas pessoas sejam inimputáveis, porque não são plenamente capazes de responder pelos seus atos, pelas suas escolhas, pela sua liberdade. E tudo isso está dentro da teoria do Kant. Liberdade é poder escolher, e poder escolher principalmente subjugar os seus instintos e desejos. Porque muitas vezes o instinto e desejo pode te levar a querer o quê? Roubar. Eu quero ter que ele tem, que não tem. Você vai seguir o desejo e vai pegar o trem do outro? Alguém passou tanta raiva que eu quero quebrar essa pessoa no meio e mato ela na porrada. É um instinto, é uma pulsão. Então ser livre não é seguir seus desejos e vontades. Se você seguir só os seus desejos e vontades, você pode fazer merda pra caralho. Então liberdade é você ser capaz de dominar instintos, desejos e vontades. Então a felicidade é obtida em sentido de diferentes maneiras por diferentes pessoas. Ou seja, cada um coloca a felicidade em uma coisa diferente. Alguns é dinheiro, outros é religião, outros é carro, outros é não sei o que lá. Cada um acha que a felicidade é uma coisa diferente da solução. Isso significa que ela não pode ser usada para gerar princípios fixos aplicados do mesmo modo para todos, né? Então a felicidade não pode ser algo que fundamente lei alguma. Na Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, tem 3 princípios básicos: vida, liberdade e busca da felicidade. Para Kant, a busca da felicidade não pode ser, porque a felicidade ela é relativa. Liberdade e vida não. Isso pode ser um princípio de direito, uma lei que proteja a vida e a liberdade. Por quê? Isso é algo para todo mundo. A vida é a mesma coisa para todo mundo, liberdade também. Agora a felicidade varia de pessoa para pessoa. Já que se deve concordar que as leis devem ser aplicadas a todos, isso é reflexo de uma vontade geral. Então o rei Luís XVI foi executado em 1793. Por Kant, a Revolução Francesa, ela foi uma visa aos governantes que primassem pelo bem-estar de todas as pessoas. E o bem-estar coletivo tem que ser algo objetivo e não subjetivo como a felicidade. É preciso o consentimento de todos, ou seja, o consenso. A lei precisa ser consensual. Se não há consenso, não pode haver lei. Há consenso sobre aborto? Não pode ter lei sobre aborto. Quem quiser abortar, aborta. Quem não quiser, aborta. Há consenso sobre armas? Não. Quem quiser ter arma tem, quem não quiser não tem. Há consenso sobre drogas? Não. Quem quer usar, usa. Quem não quiser, não. Só o consenso pode produzir a lei. Então tem que ter o consentimento de todos. Se todo mundo consente, não pode ter lei. Porque a lei tem que ser universal. Válida por todos, válida para todos e ao mesmo tempo, onde todos concordam com ela. Ninguém pode me forçar a ser feliz e aceitar lei alguma de acordo com a sua concepção de bem-estar, né? De todos. Então é a categoria imperativa de Kant.
que o indivíduo deveria agir apenas de acordo com regras máximas, né, que gostaria que fosse universalmente aplicável, ou seja, age de tal maneira que a sua ação possa se transformar numa lei universal. Vamos pensar na mentira. Você quer mentir, mas todo mundo pensa em mentir. Será que vai dar certo viver em sociedade? Outra coisa, né? Eu quero matar alguém. Se todo mundo começar a matar, não vai nada. Quero roubar alguém. Se todo mundo começar a roubar, não vai nada. Isso vai dar pior. Então tudo que você for fazer, você vai pensar antes. Isso que eu vou fazer, se todo mundo fizer, será que vai dar certo? Se der merda, você não pode fazer. Você não deve fazer aquilo. Então, aí ele vai contra a lei do Talião, por exemplo. A lei do Talião diz que é olho por olho e dente por dente. Se você for universalizar isso, o mundo vai ficar cego e banguela. Então, só pode ser lei aquilo que pode se transformar em algo universal. Se não pode ser universal, não tem como ser lei ou não pode ser lei. Então o Estado não deveria sancionar leis que não reconhecessem esses critérios. Toda lei deve ser universal. Então a maioria das pessoas concordaria que se atravessar o sinal vermelho não seria uma boa, se todo mundo fizesse isso. Atravessar o sinal vermelho, mentir. Tem um monte de coisa que se a gente fizer e todo mundo começar a fazer ao mesmo tempo, pode dar merda pra caralho. Então, toda lei deve ser ou aspirar a universalidade. Beleza? Eu compreendo. Diz aí o pensamento do Kant. Alguma dúvida? Por hoje é isso aí. Acho que acaba de morar, não?